Eu ganhei categoria de base, né? Eu fui comecei sendo campeão brasileiro sub-19. Depois o sub-21 abri um pouco mão de jogar, porque eu já estava tendo resultado no profissional, então a categoria de base acaba sendo uma parte que é importante, mas é uma entrada para o profissional. Se eu já entrei no profissional, não tem mais por que continuar muito na categoria de base. O sub-23 eu voltei a jogar a categoria de base, que a técnica da seleção meio que fez um acordo. Falou, Marcinho, você é o melhor que tem. Na época era Marcinho, né? Não era Márcio Gaudier ainda. Você é o melhor que tem na sua categoria, junto com o Vitor Felipe. Só que para eu te convocar para a seleção brasileira, eu preciso que você esteja na categoria e ganhe a sua categoria. Então eu fui lá, a gente foi para o Mundial, fez um vice, um Mundial juntos, e logo na sequência eu fui convocado para a seleção brasileira, que foi uma época que a seleção brasileira ela era fixa em Saquarema. E aí, o resto é história. A história vai contando, né? Vai começando. Mas você começou como atleta, então, profissional, diretamente do vôlei, diretamente no vôlei. Mas antes disso, você praticava outros esportes, é isso? Fiz um pouco de judô, fiz um pouco de jiu-jitsu quando eu era criança. Fui pro Muay Thai. Tive aquela paixão de criança, de jogar futebol. Joguei futebol, mas acho que a minha parte competitiva já era muito grande. Então, fui um bom jogador ali na categoria de base, fui um bom lateral direito. E a partir do momento que eu fui pro banco, troquei de clube, mas esse clube não era o clube mais que era o campeão da cidade. Então eu também não queria ser segundo colocado, assim como eu não aceitava ser reserva. No momento que eu fui reserva, eu troquei de clube. E aí perdi pro outro clube, eu falei, cara, será que tô no lugar certo? Então essa competição para mim era muito complicada. Então, até que eu tive a oportunidade do vôlei, né? Meu pai reativou uma rede antiga que ele tinha com meu tio. E eu comecei na Praia de Caraí, Niterói. Tá. Niterói. Ali que é meu habitat. Minha história acho que foi toda contada ali. E nesse momento eu me apaixonei pelo vôlei. Jogava vôlei de manhã, de tarde, de noite, qualquer vôlei. Se fosse com rede baixa eu jogava, com rede alta, brincadeira, vôlei dos coroas, qualquer vôlei eu tava jogando. E aí eu comecei a treinar profissionalmente. E no mesmo ano que eu comecei a treinar, já falei, pai, quero organizar os estudos, quero organizar tudo que eu quero jogar profissional. Então, acho que eu fui muito decidido. Você parou os estudos nessa época ou não? Você não, continuou? Não parei com os estudos, não pode falar isso não. Principal, os estudos, pelo amor de Deus. Eu só falei, pai, eu preciso finalizar, não vou entrar direto numa faculdade. Quero acelerar os estudos, ir para um colégio. Eu estava na época no Ponto de Ensino, que era um colégio muito, muito difícil, né? Ele é preparatório para o IME, para o ITA, e não era minha pegada. Eu falei, pai, vamos voltar para um colégio normal, eu não quero essa pegada, não quero ir para a faculdade agora. Preciso me formar, tive uma base muito boa de colégio, estudei nos melhores colégios de Niterói, estudei no Instituto Abel, depois fui para MV1 e estava no Ponto de Ensino. Então falei, pai, preciso só finalizar os estudos, o terceiro ano não vai ser preparatório para vestibular, quero só estar formado. E depois a gente entra com uma faculdade, mas agora eu preciso estar no exterior, eu preciso ir para fora, rodar o mundo, e isso foi um dos pontos que eu demorei a concluir minha faculdade, né? Mas eu sou formado em administração, então de jeito nenhum largar os estudos. Bacana você trazer isso, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vê atletas deixando os estudos, né? Pensando somente na carreira de atleta, sendo que em algum momento essa carreira de atleta ela vai passar por uma transição, não é verdade, Márcio? Ela vai mudar, o atleta vai deixar ali de estar atuando, né? De uma forma muito mais como prática, como atleta e fazendo outras coisas, não é isso? Sim, e não só os estudos, né? Acho que o atleta ele tem que estar, a cabeça dele tem que estar movimentando, ele não pode estar pensando dentro de um círculo ali, dentro de uma bolha. Porque eu tive muita dificuldade durante a minha carreira de comunicação com os atletas. Diversas vezes vai ser pela falta de estudo, diversas vezes vai ser pela criação, por alguma oportunidade diferente, mas se o atleta ele for estimulado ao cérebro dele estar com pensamento rápido, participando, multiplicando essa inteligência dele. Acho que isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Os atletas eles vão para a faculdade, depois eles entram no esporte. Então você trabalhar com um atleta inteligente é muito mais fácil. Quando no Brasil você faz ao contrário, você pega poucos que têm estudo. Hoje em dia vem tendo essa conscientização aí de seguir, terminar o colégio, entrar numa faculdade, mas isso é uma diferença absurda. Você trabalhar com um atleta que ele tem uma formação, a comunicação é uma. Você trabalhar com o que não tem é outra. E isso na hora do jogo ali, você não tem esse tempo para ter esse melindre, ter essa explicação gigantesca na hora do jogo. Acho que é uma diferença.
entre a vitória e a derrota, diversas vezes. Muito bom. E o vôlei de praia, né, é uma dupla, né? Vocês precisam estar ali, de certa forma, conectados, não é isso? Como que é você ali jogar com uma dupla? Não é algo fácil, vamos dizer assim, são duas personalidades diferentes atuando. É um casamento, né? Todas as duplas de sucesso, elas foram um casamento bem sucedido. E tem diversas duplas que as pessoas apostam, pô, esse nome é muito bom, com esse nome na individualidade de cada um, mas na hora que tem o casamento não dá certo. Então acho que a parte, se pudesse botar uma questão de sucesso nas duplas, seria a parte de relacionamento das duplas, não seria nem a parte técnica. Tem muita dupla que ela tem um relacionamento muito bom, consegue se entender dentro de quadra e não é a melhor dupla tecnicamente. E essa dupla vai ter resultado. Isso acontece até agora. Eu estava olhando um time brasileiro jogando no circuito mundial, eles estavam fazendo coisa que eu fazia na categoria de base. Tipo assim, jogo meio que perdido, ao invés de estar, pô, vamos pro saque, vamos pegar o jogo, um dando uma manchete de qualquer jeito, o outro levantando de qualquer jeito, tipo, se vira aí, a culpa é sua. Sem conexão nenhuma. Sem conexão nenhuma, um querendo empurrar a culpa pro outro. E essas duplas, um deles vinha vindo de um casamento importante antes, vinha vindo de uma Olimpíada. Então, alguma coisa ali no relacionamento tá errado. Então, isso não vai pra frente. Isso não tem como esse time andar se não corrigir esse relacionamento. São dois craques, dois excelentes jogadores, mas que a relação foi visível no vídeo. O vídeo foi compartilhado na internet. Eu não estava acompanhando. Chegou pra mim, pô... Quais foram essa dupla? Quais são? Estava compartilhado na internet. Então, chegou no grupo e falou, pô, os caras não querem jogar juntos? Eles não estão afim, não? São referência. Então, essa imagem hoje em dia, com a internet, com essa velocidade da internet, é meio complicado, né? Então, isso mostra o relacionamento. Sim. Aí, relacionamento, dupla, o vôlei de praia. O vôlei de praia, ele se tornou olímpico, se eu não me engano, acho que foi em 96, Los Angeles ou Atlanta? Enfim. Não sei, pode ser. Mas foi Estados Unidos, Isso. Exatamente. Acho que em 92 em Barcelona, acho que ele começou como demonstração, mas ele se tornou olímpico, foi nos Estados Unidos em 96. E como que é uma preparação? Você já passou por isso? Quando você se tornou profissional, em algum momento na sua cabeça, falou, agora eu vou fazer uma preparação para ser um jogador olímpico, para participar. Você chegou a pensar nisso ou não na sua carreira? Acho que desde o início, né? Só que eu peguei uma geração muito pesada, uma geração de craques que, sei lá, se o Papai do Céu tivesse organizado, a gente estava sendo campeão olímpico até hoje, né? Uma geração muito pesada com Ricardo, Emanuel, Loyola, Pedro Souber, Fábio Luiz, Pedro Cunha. Alguns eu tive o prazer de jogar, Benjamin, Arley. Né? A primeira etapa que eu fui jogar, eu acabava o jogo e ficava pedindo a camiseta deles. E depois ter esse prazer de jogar com eles foi um sonho realizado ali. Acho que quando a gente joga já não é mais um sonho, né? Mas se você voltar... Eu faço parte, eu tô aqui, se você voltar vivendo. atrás, né? E falar, caramba, eu tava pedindo camiseta pra ele, hoje ele é um dos meus melhores amigos. Que doideira, hoje a gente tá indo pra Austrália jogar. Entendeu? Então... E acho que aí eu me programei o tempo inteiro pra isso, mas acho que chega uma hora que a gente tem que parar de romantizar o esporte, né? Romantizar o vôlei e de adulto, ter uma casa pra criar.